Marina Fialho nunca imaginou que um simples sim mudaria sua vida para sempre. Mas ali estava ela, segurando um teste de gravidez positivo, enquanto ouvia sua mãe gritar do outro lado da porta do banheiro: "Marina, você vai ficar aí até quando? O café vai esfriar." Era quinta-feira de manhã, 3 meses depois daquela noite no Eden Lounge and Bar. A noite em que ela deveria apenas ter tomado 2 coquetéis, comemorado a despedida do Rodrigo do call center e voltado para casa antes da meia-noite. Em vez disso, acordou em lençóis que cheiravam a perfume caro, com uma dor de cabeça monumental e apenas fragmentos turvos de memória. Olhos escuros intensos, uma risada grave, mãos firmes na sua cintura e uma conversa sobre cachorros, estrelas. Ela não conseguia lembrar direito. O teste na mão tremia tanto quanto suas pernas. 2 linhas rosa-choque zombavam dela como se dissessem: "Surpresa, querida, você está oficialmente ferrada." Marina encostou a cabeça na parede fria do banheiro e deixou escapar uma risada sem humor. Claro que isso aconteceria com ela. A mesma garota que mal conseguia pagar o aluguel dividido com a mãe Jurema e a avó Amélia no Cajuru. A mesma que tinha acabado de ser demitida do call center porque o perfil não se encaixava mais com os valores da empresa. Tradução: ela discutiu com um cliente grosseiro e foi flagrada. Marina Beatriz Fialho. "Eu não vou repetir." A voz estridente da mãe perfurou seus pensamentos. "Já vou, mãe." Marina enfiou o teste no bolso da calça de moletom surrada, lavou o rosto e respirou fundo 3 vezes. Quando abriu a porta, Jurema estava lá de braços cruzados, avental florido e expressão de "eu sei que você está escondendo alguma coisa. Você está com uma cara péssima. Tá doente?" "Só cansada." Marina desviou o olhar e seguiu para a cozinha minúscula, onde a avó Amélia já estava sentada à mesa, tomando café com leite e mastigando uma torrada com manteiga. Cansada ou grávida? A avó soltou sem tirar os olhos do jornal. Marina engasgou com o próprio ar. "O quê? Você tá com cara de enjoada faz 1 semana, minha filha. E ontem vomitou depois do almoço. Eu criei 4 filhos, sei reconhecer os sinais." Jurema deixou a xícara cair no pires com um barulho seco. "Amélia, pelo amor de Deus, não fala essas coisas. A menina já está com a vida complicada, não precisa de mais drama. Drama é fingir que não vê o óbvio." A avó finalmente ergueu os olhos, cravando-os em Marina, com aquela sabedoria irritante de quem já viu tudo nessa vida. "Então, é ou não é?" Marina se sentou devagar, as pernas bambas. Por um segundo, pensou em negar, inventar uma desculpa qualquer, sair correndo, mas estava cansada. Cansada demais para mentir. Então tirou o teste do bolso e colocou na mesa, entre a manteiga e o pote de geleia. Silêncio absoluto. Jurema ficou branca. Dona Amélia suspirou fundo e mordeu a torrada com calma suspeita. "Quem é o pai?" A voz da mãe saiu trêmula, mas firme. "Eu não sei." Marina enterrou o rosto nas mãos. "Foi uma noite só. Eu nem lembro direito do rosto dele. Tentei achar o número que ele deixou, mas estava errado. Ou ele me deu um número falso de propósito. Que tipo de homem faz isso?" Jurema se levantou tão rápido que a cadeira quase tombou. "Que tipo de safado?" "Jurema, senta!" Dona Amélia falou com autoridade e, para surpresa de Marina, a mãe obedeceu. "Gritar não vai resolver nada. O que importa agora é: o que você quer fazer, menina?" Marina ergueu os olhos confusa. "Como assim? Você quer ter esse bebê?" A pergunta caiu como uma bomba. Marina não tinha pensado nisso ainda, não de verdade. Tinha passado os últimos dias em modo de negação puro, fingindo que talvez fosse só um atraso, um susto, qualquer coisa menos isso. Mas agora, olhando para o teste na mesa, algo estranho aconteceu. Uma sensação estranha, quente, assustadora, mas real. Como se pela primeira vez em meses algo fizesse sentido. Ou talvez nada fizesse sentido, mas de alguma forma importasse. Eu acho que sim.
A voz de Marina saiu fraca, mas firme. Eu quero. Dona Amélia acenou com a cabeça como se esperasse exatamente aquela resposta. Jurema, por outro lado, cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar. Marina não sabia dizer se de alívio, desespero ou uma mistura dos dois. Então tá decidido. A avó se levantou, pegou mais uma torrada e passou manteiga com a mesma naturalidade de sempre. Amanhã você vai no postinho marcar pré-natal. E antes que pergunte, sim, eu vou com você. Sua mãe vai ter um treco no meio do caminho. Eu não vou ter treco nenhum! Jurema protestou entre soluços. Vai sim. Você desmaiou quando o Lucas nasceu. Eu não desmaiei. Eu só sentei um pouquinho. Marina deixou escapar uma risada molhada, as lágrimas finalmente escorrendo livres. Era tudo tão absurdo, tão impossível, tão completamente fora de controle. E ao mesmo tempo, ali, naquela cozinha apertada com cheiro de café coado e pão torrado, cercada por aquelas duas mulheres teimosas e imperfeitas, ela sentiu algo que não sentia há muito tempo: esperança. Não durou muito. Uma semana depois, Marina estava no Parque Barigui, sentada em um banco de frente para o lago, vendo o border collie de alguém correr atrás de capivaras com entusiasmo quase cômico. O ar frio de julho em Curitiba cortava o rosto, mas ela nem ligava. Precisava pensar. Precisava de um plano. O dinheiro da rescisão do call center mal daria para 2 meses de despesas. Ela tinha mandado currículos para todo lado, mas ninguém respondia. E agora? Grávida. Quem ia contratar uma mulher grávida sem experiência, sem faculdade, sem nada além de boa vontade? Com licença, aquele é seu cachorro? Marina ergueu os olhos e deu de cara com um homem alto, de roupas caras, calça de alfaiataria escura, casaco de lã impecável e uma expressão entre divertida e exasperada. Ele apontava para o tal border collie, que agora estava molhado até o pescoço depois de tentar nadar atrás das capivaras. Não é meu, não. Ah, desculpa, ele assoviou. E o cachorro veio correndo, sacudindo água para todo lado. Tesla, você é um desastre. Tesla, que nome mais ridículo para um cachorro. Marina ia voltar a olhar para o lago quando algo naquele homem a fez parar. Alguma coisa familiar. Talvez a voz, talvez o jeito de inclinar a cabeça, talvez... Não podia ser. Mas quando ele virou o rosto completamente na direção dela para prender a coleira no cachorro, Marina sentiu o chão sumir. Era ele, o homem da despedida, o homem do Eden Lounge, o homem que ela tinha passado 3 meses tentando esquecer, o pai do bebê. E pelo jeito que ele olhou para ela, educado, mas completamente indiferente, ele não fazia a menor ideia de quem ela era. Henrique Valença estava tendo uma manhã péssima e Tesla não estava ajudando. Primeiro, a reunião com os investidores suíços tinha sido remarcada pela 3ª vez. Depois Frederico, seu primo e eterno espinho no sapato, tinha insinuado na frente do conselho que talvez Henrique não estivesse com a cabeça no lugar para liderar a expansão da Valença Motors para o mercado europeu. E agora, seu cachorro tinha decidido que perseguir capivaras era mais importante do que manter um mínimo de dignidade. Tesla, eu juro por tudo, você vai virar ração. Henrique puxou a coleira com mais força do que o necessário, mas o border collie apenas abanou o rabo, completamente alheio ao drama existencial do dono. Foi quando ele notou a garota no banco. Ela estava olhando para ele com uma expressão estranha. Olhos arregalados, boca entreaberta, como se tivesse visto um fantasma. Bonita de um jeito simples. Cabelos castanho escuros ondulados presos em um rabo de cavalo bagunçado, moletom surrado, tênis gasto. Não era o tipo de mulher que ele costumava notar. Não porque ela não fosse atraente, mas porque ela parecia real. Sem maquiagem pesada, sem roupas de grife, sem aquele verniz artificial que todas as mulheres do círculo social dele usavam como armadura. Desculpa incomodar. Henrique deu um meio sorriso educado, aquele que ele tinha aperfeiçoado em anos de eventos corporativos. Bom dia. Ela não respondeu. Apenas continuou olhando.
E Henrique começou a ficar levemente desconfortável. Será que ele tinha algo no rosto? Será que Tesla tinha respingado lama nele? Você... tá bem? Ele arriscou. Marina sentiu a garganta secar. Diz alguma coisa, sua idiota. Diz qualquer coisa. Mas as palavras não saíam. Como é que ela ia chegar para esse homem? Esse homem claramente rico, poderoso, que provavelmente não lembrava nem o próprio nome na manhã seguinte, e soltar: Oi, a gente transou há 3 meses e eu tô grávida? Não, não assim. Não aqui, com ele olhando para ela como se ela fosse uma estranha qualquer, porque era exatamente isso que ela era para ele. Eu tô. Marina forçou a voz a funcionar. Só achei que te conhecia de algum lugar. Henrique franziu a testa, estudando o rosto dela com atenção. Por um segundo, só um segundo, algo passou pelos olhos dele. Um lampejo de reconhecimento, talvez, mas logo se apagou. Não acho que a gente já se viu. Ele deu de ombros, gentil, mas distante. Mas Curitiba é pequena, né? Talvez num restaurante, sei lá. É, deve ser isso. Mentira. Ela sabia exatamente onde tinham se visto. Sabia o gosto da bebida que ele tinha pedido para ela. Gin tônica com limão siciliano. Sabia que ele tinha uma cicatriz pequena perto da sobrancelha esquerda. Sabia que ele tinha rido quando ela contou que uma vez tinha confundido um cliente no call center com o ex-namorado e desligado na cara dele por acidente. Mas ele não lembrava de nada disso. Claro que não. Bom, tenha um bom dia. Henrique deu um aceno leve e virou para ir embora, Tesla trotando ao lado dele como se nada tivesse acontecido. Marina ficou ali, sentada, vendo ele se afastar. E então, num impulso completamente irracional, gritou: Eden Lounge. Henrique parou. Virou devagar. O quê? Eden Lounge and Bar. No Batel. 3 meses atrás. Despedida de fim de ano de um colega. Marina se levantou, o coração batendo tão rápido que ela achou que ia desmaiar. Você estava lá. A gente... conversou. O rosto dele ficou em branco por um segundo. Depois ele deu uma risada curta, sem humor. Olha, eu não sei o que você quer, mas eu não quero nada. Marina cruzou os braços, tentando parecer mais firme do que se sentia. Só achei engraçado você não lembrar. Mas tudo bem. Não era para ser memorável mesmo, né? Isso o atingiu. Ela viu pela forma como ele endureceu a postura, os ombros ficando tensos. Eu não faço ideia do que você está falando. Claro que não. Marina soltou uma risada amarga. Você provavelmente vive tendo noites que não lembra. Deve ser meio comum no seu mundo. Meu mundo? Henrique deu um passo na direção dela, a voz baixa, mas cortante. Você não sabe nada sobre mim. Eu sei o suficiente. Sei que você é do tipo que dá número falso. Sei que você some no dia seguinte sem dar satisfação. Sei que... Espera. Henrique levantou a mão, a expressão mudando de irritada para genuinamente confusa. Número falso? Que número? Marina abriu a boca para responder, mas percebeu que não tinha uma resposta boa, porque honestamente ela mal lembrava daquele pedaço da noite. Lembrava de ele rabiscando algo em um guardanapo, mas estava tão tonta, tão perdida nos próprios pensamentos que... Deixa pra lá. Ela balançou a cabeça, de repente exausta. Foi mal. Eu não devia ter falado nada. Não, espera. Henrique parecia genuinamente desconcertado agora, o que era quase cômico, considerando que 2 minutos atrás ele estava pronto para ir embora sem olhar para trás. Você está dizendo que a gente se conheceu naquela noite? No Éden? Mais do que se conheceu. As palavras saíram antes que Marina pudesse se controlar. Silêncio. Tesla latiu para uma garça, completamente alheio à tensão crescente. Henrique passou a mão pelo cabelo, e Marina percebeu que ele fazia isso quando estava nervoso. Como ela sabia disso? Porque ele tinha feito o mesmo gesto naquela noite, quando tinha admitido que não queria estar naquela festa corporativa chata, que só queria sumir para algum lugar onde ninguém o conhecesse. Eu sinto muito, mas eu realmente não lembro daquela noite. Nada. 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 Ele parecia genuinamente envergonhado agora. Eu estava em uma fase ruim. Bebi demais. Foi idiota da minha parte, eu sei.
Mas eu não costumo fazer isso, juro. E se eu fiz alguma coisa que você não fez nada de errado? Marina interrompeu porque era verdade. Ela tinha consentido, tinha querido. Na época tinha parecido a coisa mais certa do mundo. A gente só aconteceu e depois você sumiu. E eu tentei te achar, mas não consegui. E agora, ela respirou fundo. Agora ou nunca. E agora eu tô grávida. Henrique piscou. Uma vez, 2 vezes. Você tá... o quê? Grávida. De 3 meses. Marina segurou firme a alça da bolsa, as unhas cravando no tecido surrado. E antes que você pergunte, sim, eu tenho certeza de que é seu, porque não teve mais ninguém. Nem antes, nem depois. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que Marina quase conseguia sentir o peso dele esmagando seu peito. Henrique apenas olhava para ela, o rosto completamente inexpressivo, como se estivesse processando uma equação impossível de resolver. Tesla latiu de novo, puxando a coleira. Eu preciso ir, Henrique disse por fim, a voz saindo estranha, distante. Claro! Marina engoliu o nó na garganta. Eu não tô pedindo nada de você. Só achei que você devia saber. Saber. Henrique repetiu a palavra como se ela fosse em outro idioma. Você tem certeza? Do teste? Sim. De que é seu? 100%. Marina cruzou os braços. Mas olha, eu entendo. Você não me conhece. Não tem motivo para confiar em mim. Então vai lá, vive sua vida. Eu dou conta sozinha. Ela virou para ir embora, mas a voz dele a parou. Espera! Marina olhou por cima do ombro. Henrique estava parado ali, Tesla sentado aos seus pés agora, e pela primeira vez desde o início daquela conversa absurda, ele parecia humano, vulnerável, perdido. Como você se chama? Marina. Marina Fialho. Marina, ele repetiu, como se estivesse guardando o nome na memória. Eu sou Henrique. Henrique Valença. Eu sei quem você é. Porque nos últimos dias, desde que tinha descoberto a gravidez, Marina tinha pesquisado obsessivamente sobre ele. Valença Motors, carros elétricos de luxo, família poderosa, fortuna estimada em não sei quantos milhões. Um mundo completamente diferente do dela. Todo mundo sabe quem você é. Henrique fechou os olhos por um segundo, como se aquilo doesse. Olha, eu não sei o que dizer agora. Isso é muito, mas eu não vou simplesmente ignorar. Me dá seu número. De verdade dessa vez. A gente precisa conversar direito. Marina hesitou. Parte dela queria mandar ele para o inferno, dizer que era tarde demais, que ela não precisava da caridade dele. Mas outra parte, a parte racional, a parte que sabia que criar um filho sozinha ia ser impossível, cedeu. Ela ditou o número. Ele salvou no celular. Eu vou te ligar, Henrique prometeu. Hoje ainda. Tá bom. Ela virou e foi embora, as pernas trêmulas, o coração disparado. Não olhou para trás. Não podia. Porque se olhasse, ia ver a expressão dele. E não sabia se conseguiria suportar. Fosse ela de dúvida, de rejeição, ou pior, de pena. Henrique ficou ali parado por longos minutos, olhando a garota desaparecer entre as árvores do parque. Tesla encostou o focinho na perna dele, como se perguntasse, e agora? Boa pergunta. Henrique puxou o celular, olhou para o número recém-salvo e sentiu o chão desabar completamente. Porque ele não lembrava daquela noite, não lembrava dela. Não lembrava de nada, além de acordar no próprio apartamento com a pior ressaca da vida e a sensação incômoda de que tinha feito algo importante e esquecido completamente. E agora ele ia ser pai. Marina não esperava que ele ligasse, não mesmo. Então, quando o celular tocou às 7 da noite, enquanto ela tentava convencer a avó de que ela não ia desmaiar só porque estava grávida, ela quase deixou cair o aparelho no chão. Alô, Marina? É o Henrique. A voz dele soou tensa, formal. Você tem tempo para conversar agora? Ela olhou para Dona Amélia,
que imediatamente fingiu estar muito interessada na novela, mas obviamente estava ouvindo cada palavra. Deixa eu ir para o quarto, só um minuto. Marina praticamente correu para o quartinho minúsculo que dividia com a mãe. 2 camas de solteiro, um guarda-roupa velho, pôsteres desbotados que ela nunca teve coragem de tirar, e fechou a porta. Tá, pode falar. Do outro lado da linha, Henrique respirou fundo. Ele estava no escritório do penthouse, Tesla deitado aos seus pés, uma taça de vinho pela metade na mesa. Tinha passado as últimas horas tentando processar a bomba que tinha caído no colo dele. Eu preciso saber, você tem certeza absoluta? Sobre a gravidez, sobre tudo? Eu fiz 3 testes, todos deram positivo. E já marquei pré-natal no postinho para a semana que vem. Marina sentou na cama, abraçando um travesseiro. Então sim, eu tenho certeza. E sobre eu ser o pai, eu já te disse, não teve mais ninguém. Ela sabia que soava defensiva, mas não conseguia evitar. Olha, eu entendo se você não acredita. Eu posso fazer DNA depois que o bebê nascer, se você quiser. Não é isso. Henrique esfregou o rosto exausto. Eu realmente não lembro daquela noite. E isso me deixa maluco, entende? Como é que eu não lembro de você? Algo no tom dele, genuinamente frustrado, quase magoado, fez o coração de Marina amolecer um pouco. Você estava muito bêbado, ela admitiu baixinho. Tipo, muito mesmo, mas você não estava violento nem nada, só triste. Você falou que tinha brigado com a família, que estava cansado de ser quem todo mundo esperava que você fosse. E eu entendi, porque eu também estava meio ferrada naquele dia. Tinha acabado de terminar um namoro, estava devendo 3 meses de cartão, meu chefe tinha gritado comigo na frente de todo mundo, então a gente meio que se encontrou no fundo do poço, sabe? Henrique ficou em silêncio por tanto tempo que Marina achou que a ligação tinha caído. Você tá aí? Tô. A voz dele saiu rouca. Eu tô tentando lembrar. Qualquer coisa. Mas é tudo embaçado. Como se não fosse real. Eu sei, mas foi. Mais silêncio. Então, o que você quer de mim, Marina? A pergunta doeu mais do que deveria. Porque a resposta honesta era: eu quero que você seja o homem daquela noite. O cara que me fez rir, que me ouviu, que me fez sentir especial por algumas horas. Mas esse homem não existia. Ou talvez tivesse existido apenas por uma noite afogado em gin e desespero. Eu não quero nada. Marina respondeu firme. Eu vou ter esse bebê. Vou criar ele do jeito que der. Se você quiser fazer parte disso, ótimo. Se não quiser, eu entendo. Mas eu não vou te implorar por nada. Nem dinheiro, nem atenção, nem nada. Marina, sério, eu sei que você provavelmente acha que eu tô dando golpe, que eu vi você no parque e inventei essa história para te arrancar grana. Mas eu não sou assim. Eu achei que você merecia saber. Henrique se levantou, começando a andar de um lado para o outro do escritório. Tesla ergueu a cabeça, confuso com a agitação do dono. Eu não acho que você tá dando golpe. Ele disse, e percebeu que era verdade. Tinha algo na voz dela, na forma como ela falava, sem rodeios, sem falsidade, que o fazia acreditar. Mas isso é muita coisa para processar. Minha vida tá um caos agora. Tem gente tentando me derrubar na empresa. Tem a imprensa no meu pé por causa daquele vídeo idiota. Tem... Que vídeo? Você não viu? Henrique deu uma risada sem humor. Alguém gravou eu bêbado naquela mesma noite, no Éden, falando mal dos políticos que fecham acordos com a empresa. Viralizou. Foi um escândalo. Meu pai quase teve um infarto. Marina se lembrou vagamente de ter visto alguma coisa nos grupos de WhatsApp, mas na época não tinha prestado atenção. Por isso você não lembra da noite? Por causa do vídeo? Entre outras coisas. Henrique suspirou. Foi uma fase complicada. Eu tinha acabado de terminar o noivado com a Bianca. Estava sendo pressionado pelo meu pai, pelo primo. Foi tudo ficando pesado demais. Bianca? Marina sentiu o estômago revirar. Você estava noivo? Estava. Terminamos 2 dias antes daquela noite. Ah, Marina não sabia porque isso importava, mas importava. E agora? Vocês voltaram?
Não, mas ela quer. E minha família também quer, porque ela é do nível social certo, porque nossos pais são amigos, porque... Enfim, é complicado. Parece. Outra pausa. Olha, Marina, eu preciso pensar sobre tudo isso, mas eu não vou te deixar sozinha. Se o bebê é meu e eu acredito em você, então eu vou assumir a responsabilidade. Só me dá um tempo para processar, para ver como eu vou lidar com a minha família, com a empresa, com tudo. Marina sentiu um nó na garganta. Não era a resposta que ela queria. Na verdade, ela nem sabia o que queria. Mas era algo. Tudo bem, eu entendo. Você tá bem? Tipo, de saúde? Precisa de alguma coisa? A pergunta pegou Marina de surpresa. Ela tinha esperado frieza, distância, talvez até hostilidade. Mas preocupação genuína, isso ela não esperava. Eu tô bem. Meio enjoada de manhã, mas nada demais. Minha avó tá cuidando de mim que nem eu fosse de porcelana. Ela riu baixinho. Sinceramente, o enjoo dela é pior que o meu. Henrique se pegou sorrindo. Imaginou a cena. A avó de Marina correndo atrás dela com chá e conselhos não solicitados. E por algum motivo, achou reconfortante. Manda ela maneirar, então. Impossível. Ela é terrível. Minha avó também. Dona Odete. 85 anos e ainda consegue aterrorizar todo mundo na família. Vós deveriam se conhecer. Marina brincou e então percebeu o que tinha dito. Calou a boca imediatamente, mortificada. Mas Henrique riu. Uma risada de verdade, grave e surpreendentemente calorosa. Seria um desastre. Duas matriarcas no mesmo espaço? O mundo acabaria. Marina riu também. E por um momento, só um momento, pareceu quase normal. Como se eles fossem duas pessoas comuns conversando sobre avós teimosas, e não dois estranhos ligados por um bebê que nenhum deles planejou. Henrique, oi, obrigada, por não me mandar embora, por acreditar em mim. Ele parou, as palavras presas na garganta. Queria dizer que estava apavorado, que não fazia ideia de como seria pai, que sua vida inteira estava desmoronando, e isso era só mais uma peça caindo. Mas o que saiu foi: a gente vai dar um jeito. Não sei como ainda, mas a gente vai. Marina desligou o telefone e ficou sentada na cama por longos minutos, abraçando o travesseiro, o coração estranho no peito. Ela não sabia se podia confiar nele. Não sabia se ele ia realmente ligar de novo ou se isso tinha sido só o choque inicial falando. Mas pela primeira vez, desde que viu as duas linhas rosas no teste, Marina sentiu algo diferente de pânico. Sentiu esperança. Pequena, frágil, quase ridícula, mas esperança. 2 semanas depois do encontro no Parque Barigui, Marina estava no ponto de ônibus perto do Largo da Ordem, esperando o coletivo que a levaria para o postinho de saúde, quando um carro parou na frente dela. Não qualquer carro, um Tesla Model S preto, vidros escuros, aquele tipo de carro que custa mais do que ela ganharia em 10 anos de call center. A janela desceu. Henrique Valença a encarava do banco do motorista. Óculos escuros, expressão indecifrada. Entra. Marina piscou. O quê? Entra no carro. Eu te levo onde você quiser ir. Eu. Não. Marina apontou para o ponto de ônibus. Eu tô esperando o ônibus. Tá tudo bem. Marina. Henrique tirou os óculos e ela viu os olhos dele. Cansados, determinados. Por favor. Eu sei que eu sumi por 2 semanas. Eu sei que você deve achar que eu sou um babaca. Mas eu tava resolvendo coisas. E agora eu tô aqui. Então entra no carro. Ela deveria ter dito não. Deveria ter mandado ele embora. Dito que estava tudo bem, que ela não precisava dele. Mas ela estava cansada. Os pés doíam. A náusea matinal tinha sido horrível aquela manhã. E a ideia de pegar ônibus lotado, ficar em pé, sentir cheiro de suor e diesel. Tá bom. Marina abriu a porta e entrou, quase afundando no banco de couro macio. O carro cheirava a perfume caro e ar-condicionado. Era surreal. Henrique esperou ela colocar o cinto antes de perguntar. Para onde? Unidade Básica de Saúde do Cajuru.
Tenho consulta de pré-natal às 10. Ele assentiu e começou a dirigir. O silêncio no carro era estranho, quase sufocante. Marina olhava pela janela, fingindo estar fascinada com as ruas de Curitiba que ela via todo dia, enquanto Henrique parecia concentrado demais na direção para alguém que provavelmente tinha motorista particular. Você está nervosa? Ele perguntou de repente. Marina virou para ele. Com a consulta? É, um pouco, ela admitiu. É a primeira ultrassom. Vou ver o bebê pela primeira vez. Henrique apertou o volante com mais força. E se... Você quer que eu vá junto? Marina o encarou como se ele tivesse falado em mandarim. Você quer ir no pré-natal comigo? Se você deixar. Ele manteve os olhos na estrada. Eu sei que isso é estranho. A gente mal se conhece. Mas eu fiquei pensando e... Se eu vou ser pai, eu preciso estar presente. Não só no final, quando o bebê nascer. Desde agora. Marina não sabia o que dizer. Parte dela queria chorar. Outra parte queria rir da completa insanidade da situação, porque ali estava ela, grávida de um homem que não lembrava dela, indo fazer pré-natal em posto de saúde público, enquanto ele dirigia um carro de R$200 mil. Tudo bem, ela disse finalmente, mas lá é diferente do que você está acostumado. Eu imagino, muito diferente, Marina. Henrique finalmente olhou para ela e havia algo quente naquele olhar. Eu não me importo. E estranhamente ela acreditou nele. A unidade básica de saúde era exatamente o que Henrique esperava e ao mesmo tempo completamente diferente. Paredes descascadas, cadeiras de plástico, cheiro de desinfetante, filas enormes de pessoas esperando atendimento. Algumas mulheres grávidas, sentadas com crianças pequenas no colo, homens folheando revistas velhas, enfermeiras correndo de um lado para o outro. Quando Marina entrou com Henrique ao lado, todo mundo parou para olhar. Porque claro que olharam. Ele estava usando calça social, camisa branca com as mangas dobradas, sapatos italianos. Parecia um homem que tinha se perdido no caminho para uma reunião de negócios e acabado ali por acidente. Relaxa, Marina murmurou enquanto eles se sentavam. Você está parecendo um alienígena. Eu me sinto um alienígena. Henrique admitiu, baixinho. Todo mundo está olhando. Bem-vindo ao meu mundo. Ela sorriu de canto. Sem humor. Imagina como eu me senti quando acordei no seu apartamento no Batel. Tinha uma banheira de hidromassagem. Quem tem banheira de hidromassagem? Henrique abriu a boca para responder, mas nesse momento uma enfermeira chamou. Marina Beatriz Fialho. Eles se levantaram. Henrique seguiu Marina até a salinha apertada onde a ultrassom seria feita. A médica, doutora Fernanda, 50 e poucos anos, sorriso gentil, ergueu as sobrancelhas quando viu Henrique. Marido? Não. Marina respondeu rápido demais. Só o pai. A médica não fez mais perguntas. Provavelmente tinha visto de tudo naquele consultório. Tudo bem. Deita aqui, Marina. Vamos ver esse bebê. Marina deitou na maca estreita, levantou a blusa surrada. Henrique ficou de pé ao lado dela, as mãos nos bolsos, claramente sem saber o que fazer com o próprio corpo. A médica passou o gel frio na barriga de Marina, que deu um pequeno pulo. Desculpa, eu sei que é gelado. Doutora Fernanda riu e começou a mover o transdutor. E então, o som, um coração batendo, rápido, ritmado, forte. Marina prendeu a respiração. Henrique congelou. E aí está. A médica apontou para a tela borrada. Seu bebê, tá tudo certinho. Tamanho compatível com 13 semanas. Henrique olhou para a tela. Não via nada além de formas abstratas, preto e branco, manchas que não faziam sentido. Mas então a médica apontou. Traçou uma forma pequena, cabeça, corpo, membros minúsculos. E de repente, era real. Havia um bebê. Uma pessoa, um ser humano minúsculo que ele tinha ajudado a criar e não lembrava de nada. Você tá bem? Marina perguntou baixinho, porque Henrique tinha ficado pálido. Sim, mas sua voz saiu estrangulada. A consulta continuou. A médica fez medições, explicou coisas sobre desenvolvimento fetal.
passou vitaminas e orientações. Henrique ouvia tudo como se estivesse debaixo d'água. Quando saíram do consultório, Marina tinha uma tirinha de fotos da ultrassom na mão. Ela olhou para as imagens borradas com uma expressão que Henrique não conseguiu decifrar. Medo, amor, pânico, tudo junto. Você quer uma? Ela ofereceu hesitante. Henrique pegou uma das fotos. Olhou para aquela mancha pequena e imprecisa que era supostamente um bebê, o bebê dele, e sentiu algo estranho no peito. Algo grande e assustador e impossível de ignorar. Obrigado. Ele guardou a foto no bolso da camisa, bem perto do coração. Eles caminharam em silêncio até o carro. Henrique abriu a porta para Marina. Um gesto automático, educado, que fez ela arquear uma sobrancelha, e entrou do outro lado. Você tem fome? Ele perguntou, dando a partida. Sempre. Mas eu preciso voltar para casa. Marina. Henrique a interrompeu, gentil, mas firme. Você acabou de fazer exame. Deixa eu te levar para comer alguma coisa, por favor. Ela ia recusar. Ia dizer que não, que precisava ir, que tinha coisas para fazer. Mas então seu estômago roncou alto o suficiente para Henrique ouvir. E ele riu. Uma risada genuína, surpreendentemente calorosa. Tá, tudo bem. Marina se rendeu corando, mas nada muito caro. Sério, eu não vou conseguir comer se eu ficar pensando no preço. Henrique a levou para um café no centro histórico. Nada sofisticado, só um lugar simples com mesas de madeira, pão de queijo quente e café coado na hora. Eles se sentaram perto da janela, vendo a movimentação do Largo da Ordem lá fora. Melhor? Henrique perguntou enquanto Marina devorava um pão de queijo. Muito melhor, ela admitiu. Desculpa, eu não como muito desde que descobri a gravidez. Fico enjoada demais, mas agora eu tô morrendo de fome. Come o quanto quiser. Henrique empurrou o prato de pães na direção dela. Eles comeram em silêncio por alguns minutos. Então, Marina perguntou sem olhar para ele. Você ficou assustado com a ultrassom? Henrique considerou mentir. Dizer que estava tudo bem, que era tudo normal. Mas havia algo em Marina, na forma sincera como ela falava, como se não tivesse paciência para a falsidade, que o fazia querer ser honesto também. Apavorado, ele admitiu. Eu não sei nada sobre bebês. Eu mal sei cuidar de mim mesmo. E agora vai ter um ser humano dependendo de mim para tudo. É aterrorizante. Marina assentiu como se entendesse perfeitamente. Pois é, bem-vindo ao clube. Henrique riu e então ficou sério de novo. Marina, eu preciso te falar uma coisa. E você não vai gostar. Ela parou de mastigar, o coração acelerando. O quê? Minha família. Eles não podem saber sobre isso. Ainda não. Marina sentiu o estômago revirar. Por quê? Porque... Henrique esfregou o rosto cansado. Porque eles vão tornar isso um inferno. Meu pai, minha mãe, meu primo Frederico, todos eles vão querer controlar a situação. Vão querer fazer teste de DNA, investigar você, sua família, transformar isso num circo. E eu não quero isso. Não para você. Então o que você quer? Marina cruzou os braços, defensiva. Tempo. Henrique segurou o olhar dela. Sério. Só um pouco de tempo para eu descobrir como lidar com isso. Para eu te proteger. Eu não preciso de proteção. Precisa sim. Henrique disse, gentil mas firme. Você não conhece minha família, Marina. Eles são complicados e perigosos quando querem ser. Marina queria discutir. Queria dizer que ela sabia se virar, que não tinha medo de família rica e complicada. Mas a verdade era que ela estava apavorada. Porque até agora isso era só dela e de Henrique. Mas quando a família dele descobrisse, quando a imprensa descobrisse, tudo ia mudar, e provavelmente não para melhor. Henrique não tinha planejado, mas de alguma forma Marina começou a fazer parte da rotina dele. 2 semanas depois da ultrassom, ele estava indo buscá-la no Cajuru 3 vezes por semana. Às vezes para levá-la no médico, às vezes só para garantir que ela comesse alguma coisa decente. Às vezes porque simplesmente queria ver como ela estava. Tesla adorava Marina.
O cachorro praticamente pulava no banco de trás toda vez que ela entrava no carro, e Marina ria daquele jeito fácil dela, acariciando as orelhas dele e fazendo vozes bobas que deixavam Henrique meio desconcertado. Você estraga ele demais. Henrique reclamou certa vez, enquanto dirigia em direção ao Parque Barigui. Impossível. Olha essa carinha. Marina mostrou Tesla, que estava praticamente derretido no colo dela. Ele é perfeito, ele é mal educado. Semana passada ele comeu meu sapato italiano, porque você deixou no chão. Marina retrucou. Além do mais, ele é um bebê. Ele tem 4 anos, um bebê eterno. Henrique revirou os olhos, mas não conseguiu segurar o sorriso. Era assim com Marina. Ela tinha um jeito de deixar as coisas mais leves, de fazer ele esquecer por alguns minutos que sua vida estava desmoronando. Porque estava desmoronando de verdade. Frederico estava cada vez mais agressivo nas reuniões, questionando cada decisão de Henrique, minando sua autoridade na frente dos acionistas. Bianca tinha começado a aparecer casualmente nos mesmos lugares que ele, restaurantes, eventos corporativos, até no prédio dele. E seu pai tinha dado um ultimato. Ou Henrique consertava a imagem pública dele e fechava o acordo com os suíços, ou Álvaro assumiria o controle total da empresa. A pressão estava insuportável. E no meio de tudo isso havia Marina, grávida do filho dele, morando num apartamento minúsculo no Cajuru, trabalhando meio período num emprego temporário que mal pagava as contas. Ele deveria estar apavorado, deveria estar querendo fugir, mas, estranhamente, não estava. Eles estavam sentados num banco do Parque Barigui, vendo Tesla correr feito louco atrás de outras pessoas jogando frisbee, quando Marina perguntou: "Você já pensou em nomes?" Henrique virou para ela, surpreso. "Para criança?" "Não, para o cachorro. Claro, para criança." Marina revirou os olhos, mas estava sorrindo. Não. Henrique admitiu. "Você?" "Um pouco. Se for menino, eu gosto de Arthur. Ou Gabriel. Se for menina..." Ela fez uma pausa. "Eu sempre gostei de Helena." "Helena." Henrique repetiu. Gostou do som. "É bonito. E você? Tem alguma preferência?" Henrique pensou por um momento. "Sempre achei legal nomes curtos, tipo João, Lucas, Ana." "Lucas!" Marina fez uma careta. "Meu irmão se chama Lucas. E ele é irritante." Henrique riu. "Tudo bem, riscado da lista." Eles ficaram em silêncio por um momento, vendo as capivaras passeando tranquilas perto do lago. "Henrique, oi? Você tem medo de ser pai?" A pergunta o pegou desprevenido. Ele podia mentir, dizer que estava tudo bem, que tinha certeza de que iam dar conta. Mas havia algo em Marina que sempre o fazia ser honesto. Aterrorizado, ele admitiu. "Meu pai nunca foi exatamente presente. Quero dizer, ele estava lá fisicamente, mas sempre foi mais preocupado com a empresa, com a imagem pública, com o legado da família. Eu não quero ser assim. Então não seja. É mais complicado do que isso." "Não é não." Marina virou para ele séria. "Olha, eu não sei muito sobre família rica e complicada, mas eu sei que no fim do dia, filho não precisa de dinheiro ou sobrenome importante. Precisa de alguém que apareça, que esteja lá. E até agora, você tem aparecido." Algo se apertou no peito de Henrique. "Marina, O celular dele tocou. Ele olhou a tela e o maxilar se retesou. "É do trabalho. Desculpa, eu preciso atender." "Tudo bem." Henrique se afastou alguns passos e atendeu. Marina não conseguia ouvir a conversa, mas via pelo jeito dele, tenso, irritado, a mão livre cerrada em punho, que não eram boas notícias. Quando ele voltou, estava pálido. "Aconteceu alguma coisa?" Marina perguntou preocupada. "Meu primo..." Henrique soltou, a voz dura. "Ele descobriu sobre você. O mundo parou." "Como?" "Não sei. Mas ele acabou de me ligar dizendo que ouviu rumores interessantes e que precisamos conversar urgentemente." Henrique passou a mão pelo cabelo, frustrado. "Ele vai usar isso contra mim, Marina. Vai torcer a história, fazer parecer que eu te engravidei e te abandonei, que sou irresponsável. Vai usar isso para me derrubar na empresa."
Marina sentiu a náusea voltar, mas dessa vez não tinha nada a ver com a gravidez. O que a gente faz? Eu não sei. Henrique se sentou pesadamente no banco ao lado dela. Eu realmente não sei. Eles ficaram ali, sentados lado a lado, vendo Tesla brincar sem se importar com os problemas humanos ao redor. E pela primeira vez desde que tinham se reencontrado, Marina sentiu medo de verdade, porque até agora aquilo tinha sido só deles. Ela e Henrique tentando descobrir como fazer aquilo funcionar. Mas agora outras pessoas sabiam. E quando o mundo descobrisse, e ele ia descobrir, tudo ia mudar. 3 dias depois, Marina estava trabalhando no setor administrativo da Valença Motors. Ela ainda não sabia como aquilo tinha acontecido. Um dia, ela estava lutando para encontrar qualquer emprego que a aceitasse grávida, e no dia seguinte, Eduardo Moura, o advogado quieto e nerd que era amigo de Henrique, tinha ligado dizendo que havia uma vaga temporária disponível e Marina estava contratada se quisesse. Ela sabia que tinha sido Henrique. Sabia que ele tinha arranjado aquilo para ela, provavelmente se sentindo culpado. Deveria ter recusado. Deveria ter dito que não precisava de caridade. Mas ela precisava desesperadamente. O dinheiro da rescisão tinha acabado, as contas estavam se acumulando e ela estava grávida. Orgulho não pagava aluguel, então aceitou. O trabalho era simples: organizar arquivos, atender telefone, agendar reuniões. Nada muito complicado. Mas o ambiente era intimidador. Todos ali eram tão polidos, tão profissionais, com suas roupas de grife e conversas sobre investimentos e ações. Marina se sentia como uma impostora. Ela estava na copa, esquentando uma marmita que a mãe tinha insistido em fazer, quando ouviu vozes no corredor. Não acredito que ele foi capaz. Pois é, engravidar uma funcionária. Que clichê. Marina congelou. Ela nem é funcionária de verdade. É temporária. Tipo, claramente ele arrumou o emprego para ela porque se sentiu culpado. Você acha que o bebê é mesmo dele? Não sei, mas imagina o escândalo quando vazar. A imprensa vai ter um dia de campo. As vozes se afastaram, mas Marina ficou ali, parada, segurando a marmita com as mãos tremendo. Eles sabiam. Todo mundo sabia. Ela era a fofoca do escritório, a garota que tinha engravidado do chefe. Marina não voltou para a mesa. Foi direto para o banheiro. Trancou-se numa cabine e deixou as lágrimas caírem em silêncio. Quando finalmente saiu, já era quase fim do expediente. Ela pegou a bolsa, apagou o computador e foi embora sem falar com ninguém. Henrique a encontrou no estacionamento. Marina, espera! Ela não parou. Continuou caminhando rápido em direção ao ponto de ônibus. Marina! Ele correu até alcançá-la, segurando o braço dela gentilmente. O que aconteceu? Me solta. Não até você me dizer o que houve. Marina girou, e Henrique viu as lágrimas nos olhos dela. Eles sabem, Henrique, todo mundo sabe. E eles estão falando de mim, como se eu tivesse planejado isso. Como se eu tivesse te seduzido para arrancar dinheiro. Quem falou isso? A voz de Henrique saiu perigosamente baixa. Não importa. O que importa é que você tinha razão. Sua família, seus colegas, eles não vão me aceitar nunca. E eu não vou ficar aqui sendo a piada do escritório. Marina, eu vou embora. Ela disse, firme, vou pedir demissão amanhã. E você pode fazer o que quiser com relação ao bebê. Eu não vou te obrigar a nada, mas eu não aguento mais isso. Ela se soltou e saiu correndo. E Henrique ficou ali parado, vendo-a desaparecer na esquina, sentindo como se o chão estivesse desmoronando embaixo dele. Porque ele tinha prometido protegê-la e tinha falhado completamente. Epílogo. 6 meses depois, Marina estava no Jardim Botânico, sentada num banco perto da estufa, a barriga enorme de 8 meses de gravidez, tornando cada movimento um desafio. Helena, porque sim, eles tinham decidido que seria Helena. Estava particularmente ativa aquela tarde, chutando as costelas de Marina, como se estivesse treinando para ser jogadora de futebol.
Calma aí, pequena, Marina murmurou, acariciando a barriga. Você já vai sair. Só mais 1 mês. 1 mês e 3 dias. Uma voz familiar disse atrás dela. Marina virou e viu Henrique parado ali, Tesla na coleira, um sorriso pequeno no rosto. Ele estava diferente, o cabelo um pouco mais comprido, barba por fazer, roupas mais casuais, menos executivo perfeito, mais humano. Nos últimos meses, muita coisa tinha mudado. Marina não tinha pedido demissão, porque no dia seguinte àquela discussão no estacionamento, Henrique tinha convocado uma reunião extraordinária no auditório da Valença Motors, com todos os funcionários, toda a diretoria e até alguns jornalistas que ele pessoalmente tinha convidado. E lá, na frente de todo mundo, ele tinha contado a verdade. Sobre a noite no Eden Lounge, sobre Marina, sobre a gravidez, sobre como ele tinha falhado em protegê-la das fofocas e dos julgamentos. E sobre como, a partir daquele momento, qualquer pessoa que desrespeitasse Marina estaria automaticamente demitida. Tinha sido a coisa mais aterrorizante e mais corajosa que Marina já tinha visto alguém fazer. Claro que tinha dado escândalo. Frederico tinha tentado usar aquilo para derrubar Henrique, alegando que ele estava emocionalmente instável. Bianca tinha dado entrevistas dizendo que estava desapontada, mas não surpresa. Mas então Dona Odete, a avó temível de Henrique, tinha aparecido numa reunião do conselho e basicamente dito que qualquer pessoa que tentasse tirar o neto dela da empresa teria que passar por cima do cadáver dela primeiro. E considerando que Dona Odete era a maior acionista individual da Valença Motors, ninguém ousou discutir. Henrique tinha perdido alguns aliados, mas tinha ganhado o respeito de muita gente. E, mais importante, tinha ganho a confiança de Marina. Porque desde aquele dia ele tinha estado presente. Todas as consultas médicas, todas as ultrassons, todos os momentos de pânico quando Marina achava que algo estava errado. Ele tinha até ajudado a pintar o quartinho de Helena no apartamento do Cajuru, muito contra a vontade de Dona Jurema, que insistia que homem não sabe pintar parede direito. Você está atrasado, Marina disse, mas estava sorrindo. Reunião complicada. Henrique se sentou ao lado dela, Tesla imediatamente pulando no colo de Marina. Ou melhor, no que sobrava de colo. Frederico ainda está tentando me sabotar, mas o Eduardo está conseguindo segurar ele. Um dia você vai ter que lidar com ele de verdade. Eu sei. Henrique suspirou. Mas hoje não. Hoje eu só quero ficar aqui com você. Eles ficaram em silêncio por um momento, vendo os turistas passearem pela estufa, as crianças correndo pelo jardim. Henrique? Oi? Você se arrepende de tudo isso? Ele virou para ela, surpreso. Do quê? De você? De Helena? É, da sua vida ter virado de cabeça para baixo, de ter perdido amigos, de ter a família toda no seu pé, de ter que lidar com fofocas e escândalos. Henrique ficou quieto por tanto tempo que Marina começou a se arrepender de ter perguntado. Então ele segurou a mão dela, aquela mão pequena, calejada, tão diferente das mãos manicuradas das mulheres que ele costumava namorar, e disse, aquela noite no Eden Lounge. Eu não lembro dela, e isso me mata, sabe? Porque pelo que você me contou, eu fui honesto. Fui eu mesmo, não o Henrique Valença da Valença Motors, não o filho do Álvaro, não o neto da Dona Odete, só eu. Ele apertou a mão dela. E nos últimos meses, com você, eu tenho sido mais eu mesmo do que fui nos últimos 10 anos. Então não. Eu não me arrependo de nada. Marina sentiu os olhos encherem de lágrimas, culpa dos hormônios. Ela jurou para si mesma e deu uma risada molhada. Você precisa parar de dizer essas coisas. Eu vou virar uma torneira, desculpa. Mas ele estava sorrindo. Helena chutou forte e Henrique sentiu o movimento através da barriga de Marina. Ela tá agitada hoje. Tá, acho que ela quer sair logo. Marina fez uma careta quando outra cotovelada atingiu suas costelas. Sério, Helena, você tem 1 mês inteiro ainda. Aproveita o espaço. Henrique riu e hesitante colocou a mão na barriga de Marina.
Helena chutou de novo, como se estivesse respondendo ao toque do pai. Oi, pequena, ele murmurou. É o papai. A gente ainda não se conhece direito, mas eu tô ansioso para te encontrar. E eu prometo que vou estar lá, sempre, não importa o que aconteça. Marina olhou para ele, para esse homem que tinha entrado na vida dela da forma mais caótica possível, que não lembrava da noite que tinham passado juntos, mas que tinha escolhido ficar mesmo assim. E soube, com absoluta certeza, que iam ficar bem. Não ia ser fácil. Ainda tinha Frederico tramando, Bianca circulando, a família de Henrique pressionando e todo o peso de dois mundos completamente diferentes tentando conviver. Mas eles iam dar conta. Porque no fim, eles tinham escolhido um ao outro. E tinham escolhido Helena, e isso era o suficiente. 1 mês e 4 dias depois, às 3 da manhã, Marina entrou em trabalho de parto. Henrique dirigiu feito louco até o hospital, Tesla latindo no banco de trás, porque tinha sentido que algo importante estava acontecendo. Dona Amélia chegou logo depois, seguida por Jurema, que de fato desmaiou. Não muito, só sentou um pouquinho, quando a enfermeira explicou o processo do parto. Dona Odete apareceu às 6 da manhã com um buquê de flores e uma expressão de se alguém tentar impedir eu de ver minha bisneta, eu acabo com essa pessoa. E às 7h23 da manhã de um sábado ensolarado de janeiro, Helena Valença Fialho nasceu. 3 quilos e 400 gramas de perfeição. Henrique segurou a filha pela primeira vez e chorou. Marina chorou. Dona Amélia chorou. Até Tesla, que tinha sido contrabandeado para o estacionamento do hospital, parecia estar chorando, embora provavelmente fosse só porque estava com calor. Frederico tentou criar problemas, sugerindo teste de DNA antes de incluir Helena nos documentos da empresa. Dona Odete o calou com um único olhar. Bianca mandou um buquê de flores brancas com um cartão que dizia "Felicidades". Marina jogou no lixo. A imprensa tentou tirar fotos. Henrique ameaçou processar. Mas no fim do dia, quando todos foram embora e o quarto do hospital finalmente ficou quieto, havia apenas 3 pessoas. Marina, exausta, mas radiante, segurando Helena. Henrique, sentado ao lado da cama, uma mão na filha e outra em Marina. E Helena, dormindo pacificamente, alheia ao caos que tinha causado apenas por existir. A gente conseguiu, Marina murmurou sonolenta. A gente conseguiu. Henrique concordou, beijando a testa dela. E pela primeira vez em muito tempo, talvez na vida inteira, Henrique Valença se sentiu completo. Não porque tinha o império empresarial, não porque tinha o sobrenome importante, mas porque tinha isso, essa família estranha, imperfeita, completamente inesperada, e não trocaria por nada no mundo. E aí, você gostou dessa história? Espero que tenha se emocionado tanto quanto eu ao escrevê-la. Se você curtiu essa jornada de Marina, Henrique e a pequena Helena, não esquece de se inscrever no canal, dar aquele like maroto e apertar o sininho para não perder nenhuma história nova. Assim, você vai estar ajudando para que outras pessoas, assim como você, possam receber boas histórias como esta. Sua curtida e inscrição fazem toda a diferença para que eu continue trazendo histórias que tocam o coração. Até a próxima.